Cara, tem gente que acha que Naruto é só para crianças, mas quem realmente assistiu sabe que a história pode ser bem pesada. O anime até dá uma suavizada, mas o mangá aí já é outra conversa. Tem cenas que são tão gráficas que acabam sendo censuradas e algumas mortes são simplesmente brutais. E para você que não me conhece, eu me chamo Lucas Emanuel e é sobre isso que eu quero trocar uma ideia com vocês. Quais são os finais mais duros, cruéis e sangrentos de Naruto? Aquelas mortes que marcaram, seja pela brutalidade ou pelo impacto emocional. E olha, até os personagens mais frios da série não saíram ilesos. Na 10ª colocação eu precisei juntar alguns personagens, porque todos eles tiveram o mesmo destino, graças a uma técnica específica. E eu vou te falar, hein, que técnica é essa? Imagina algo que pode te matar na hora, ou te deixar agonizando até seus olhos se fecharem. Pois é, e quem tinha esse poder era ninguém menos que Gaara. Lembra da primeira aparição dele? O cara era simplesmente assustador, um verdadeiro monstro frio e sanguinário. E olha, isso foi só o começo. Gaara era o tipo de personagem que não sentia absolutamente nada, mas a sua feição sempre mudava quando ele via a morte de perto. Isso por si só já é perturbador. Sem ao menos piscar, ele assassinava suas vítimas usando uma técnica simplesmente horrível, o funeral de areia. E todos que foram pegos por essa técnica, bom, nem tiveram chances para contar história. E a gente observa isso em diversos momentos em Naruto clássico. Primeiro, Gaara imobilizava completamente sua vítima, e depois, com aquele controle absurdo sobre sua areia, ele então aumentava a pressão até transformar a pessoa em absolutamente nada. E o pior de tudo isso é que o Gaara nem se importava. O número real de suas vítimas ainda é desconhecido dentro da obra, mas a verdade é que, por fazer isso diversas vezes consecutivas, até mesmo sua areia tinha um fedor extremamente forte, uma vez que o sangue de suas próprias vítimas se fixavam em sua areia. Além de suas vítimas finalizadas na Floresta da Morte, Gaara também finalizou com o Dosuke Nuta da Vila do Som e até mesmo com seu próprio tio, Yashamaru. E todos esses personagens tiveram um fim em comum. Todos eles foram derrotados pelo funeral de areia do Gaara. Agora no 9º lugar, temos um momento que muita gente lembra, principalmente por aquele olhar de puro terror. Estamos falando de uma época muito antes da história principal de Naruto, sendo essa a Era dos Estados Combatentes, onde os clãs guerreavam entre si. Nessa época não existiam aldeias organizadas, cada clã lutava por si, vivendo em um conflito interminável, e a brutalidade era a única certeza. Durante muitos conflitos entre o clã Uchiha e o clã Senju, o irmão mais novo de Hashirama, Itama Senju, acabou completamente sozinho contra vários ninjas experientes do clã Uchiha. Agora, o que torna essa morte tão impactante é o fato de que não vimos exatamente o que aconteceu, e isso deixa tudo ainda pior, porque nossa mente começa a imaginar as possibilidades, e nenhuma delas é boa. Porque pensa só um pouco, um garoto de apenas 8 anos, indefeso e cercado por ninjas do clã Uchiha, que naquela época não tinham piedade alguma. Parando para pensar dessa forma, é até difícil imaginar o que aconteceu de fato com aquele garoto. E se tem uma coisa que Naruto nos ensinou, é que esse mundo tem uma inspiração forte em guerras reais. E a gente sabe que em guerra, muitas vezes não existe sequer um mínimo de humanidade. Se a gente for considerar o que acontece em conflitos armados reais, é possível que Tama tenha passado por torturas psicológicas, genjutsus que o fizeram sofrer antes mesmo de ser tocado. E no fim, a única coisa que temos certeza é que ele foi apunhalado várias vezes até não sobrar mais nada. E essa é com toda certeza uma das mortes mais duras dentro da série de Naruto. E agora vamos para a 8ª colocação. E essa que todo mundo que viu pela primeira vez ficou chocado. Esse foi um daqueles momentos em que os fãs realmente se questionaram: será que Masashi Kishimoto pegou pesado demais? E estamos falando de Yugi Tuni, a Kunoichi Jinchuriki das Duas Caudas. Ela era de Kumogakure e estava apenas em um recinto de sua vila, quando do nada foi atacada por 2 membros da Akatsuki, Hidan e Kakuzu. O objetivo deles era claro: extrair a besta dentro dela, mas diferente de outros Jinchuriks, Yugito teve que passar por um verdadeiro inferno antes do fim. Primeiro, ela enfrentou esses 2 monstros em uma luta brutal, mas o pior nem foi isso, e sim o que veio depois. Hidan, com sua seita macabra voltada a Jashin, fez com que ela sofresse de uma maneira indescritível antes de morrer. E como se isso não bastasse, depois de quase morta,
seu corpo ainda foi humilhado de uma forma absurda. Eles a pregaram em uma parede como se fosse um boneco velho, a deixando pendurada pelos braços. E biologicamente falando, isso é realmente terrível. Aos poucos, o peso do próprio corpo foi quebrando seus ossos, causando lacerações e tornando aquela cena ainda mais angustiante. A verdade é que esse foi um dos momentos mais cruéis do mangá de Naruto, e olha que ainda tem mais pela frente. E no final de tudo, o corpo de Obito foi simplesmente jogado no chão da caverna, como se não valesse nada, e foi ali que a extração da besta aconteceu, e como a gente sabe, isso significa a morte certa. E abrindo a 7ª colocação, temos uma das mortes mais duras e também mais tristes de todo o mangá. Uma noite que deveria ter sido de felicidade, que acabou se transformando em puro terror. Kushina Uzumaki estava dando à luz ao seu filho Naruto. Tudo parecia ter corrido bem, mas de repente tudo desmoronou. Um visitante inesperado e cruel aparece, Obito Uchiha. E Kushina, que já estava fraca por causa do parto, foi amarrada e forçada a passar por alguns processos brutais, sendo um deles um dos processos mais brutais para um Jinchuriki, a extração de sua biju. Normalmente, quando isso acontece, o Jinchuriki está inconsciente, mas Kushina, ela simplesmente sentiu tudo, e isso é simplesmente desumano. Era um processo que ninguém deveria conseguir suportar. Qualquer um morreria instantaneamente, mas de alguma forma Kushina resistiu. Mas resistir não significa que ela não sofreu, uma vez que ela estava à beira do colapso, e o pior, quem estava fazendo tudo isso era alguém que ela considerava próximo, o que acaba deixando essa cena ainda mais impactante. No entanto, o fim de Kushina não foi ali naquele momento, mesmo depois de toda essa dor. Kushina ainda tinha forças para proteger o Naruto. Em seu momento final, tanto ela quanto Minato se jogaram na frente das garras do Kurama, usando seus próprios corpos para impedir que o seu recém-nascido Naruto fosse morto. E Kushina, com lágrimas nos olhos, a única coisa que passou pela sua mente foi o que ela nunca poderia ter, uma vida ao lado do seu filho. E abrindo a 6ª colocação, temos uma cena que deixou todo mundo impactado, porque dessa vez não foi uma execução, não foi uma luta, e sim um auto-sacrifício. E essa aqui é uma daquelas cenas que mostraram quão cruel e brutal o mundo de Naruto pode ser. Kisame Hoshigaki, um ninja renegado da Vila da Névoa e membro da Akatsuki, recebeu uma missão de infiltração usando sua espada Samerrada. Ele estava espionando Naruto e Killer Bee, os últimos Jinchurikis que ainda não tinham sido capturados pela Akatsuki, mas as coisas deram muito errado para ele. Kisame acabou sendo descoberto e se viu forçado a enfrentar ninguém menos que Maito Gai, e o resultado, uma derrota humilhante para o Akatsuki. Kisame foi capturado e colocado em um instrumento medieval usado para humilhar criminosos em praça pública, e como se já não fosse vergonhoso o suficiente, ele ainda foi submetido a uma técnica de leitura de mente, o que significa que toda a informação da Akatsuki poderia ser exposta, mas Kisame não estava disposto a deixar isso acontecer. Ele tomou uma decisão extrema e brutal, se auto-sacrificar em prol dos objetivos da Akatsuki. Kisame acabou criando uma prisão de água ao seu redor para impedir qualquer interferência. Então, ele invocou tubarões dentro da bolha. Esses tubarões o devoraram vivo, mordida por mordida, e o pior é que ele mesmo escolheu esse destino. Agora estamos oficialmente no top 5, e esse aqui é o verdadeiro propósito desse vídeo, as mortes mais brutais de Naruto. E o 5º lugar não é apenas sobre uma pessoa, e sim sobre centenas de vítimas, entre ninjas, civis inocentes e até mesmo crianças. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Orochimaru e seus experimentos macabros. Durante o primeiro mandato de Hiruzen Sarutobi como o 3º Hokage, Orochimaru era ainda um ninja respeitado pela Vila da Folha, mas em algum momento ele tomou um caminho sem volta. A obsessão pela imortalidade o consumiu completamente, e ele fez de tudo para alcançar o seu objetivo. E o que isso significou? O sequestro de inúmeras pessoas inocentes. Orochimaru as levou para seus laboratórios secretos, onde elas foram submetidas a experimentos biológicos bizarros e dolorosos. E o pior é que o anime acabou suavizando essa parte. No episódio em que descobrimos as atrocidades de Orochimaru, o estúdio Pierrot mostrou que ele armazenava os corpos de suas vítimas em caixões, mas no mangá a coisa é muito pior. Aqueles corpos estavam pendurados, amarrados pelas extremidades, alguns
segurados apenas pela cabeça. Pode-se dizer que aquilo não era apenas um laboratório, mas sim um cemitério vivo, onde as vítimas de Orochimaru sofriam até não restar nada além de dor. E o mais chocante é que Orochimaru fazia tudo isso apenas para realizar seus testes. Na quarta colocação também temos mais experimentos do Orochimaru. Se existe um nome que define crueldade no universo de Naruto, esse nome é Orochimaru. Seu desejo pela imortalidade e pelo conhecimento proibido o fez ultrapassar qualquer limite moral. E o pior de tudo é que ele nem precisava sequestrar suas vítimas, pois Danzo Shimura fornecia cobaias diretamente da Vila da Folha. E essa aliança sombria fez com que inúmeros ninjas fossem entregues a Orochimaru, muitos deles sendo jovens promessas que acabaram condenados a morrer em experimentos brutais. E esses experimentos feitos pelo Orochimaru com essas cobaias envolviam as células do primeiro Hokage Hashirama Senju. Com o intuito de replicar o poder do primeiro Hokage, Orochimaru fez experimentos em crianças, injetando nelas o DNA do próprio primeiro. E o resultado? Um massacre infantil, onde a grande maioria morreu dentro de cápsulas de estudo, sofrendo até o último segundo. Mesmo após cometer vários desses crimes hediondos, Orochimaru segue vivo e ainda realizando experimentos. E a pergunta que não quer calar, será que um dia ele realmente abandonará seus antigos hábitos? Em terceiro lugar, a Donzela de Ferro de Kankuro. Entre as inúmeras mortes brutais da série, essa é uma das que mais causa impacto, já que ela envolve o ninja Kankuro, sendo ele o mestre de marionetes. Com apenas um único movimento de suas mãos, Kankuro selou o destino de Sakon e Ukon, sendo eles dois dos membros mais perigosos do Quarteto do Som. Durante o combate, Kankuro conseguiu prender Sakon e Ukon dentro de sua marionete Formiga Negra. Aquela era uma armadilha mortal, da qual era impossível de se escapar. E o mais assustador vem agora. Kankuro utilizou sua outra marionete, Corvo, para ativar a técnica da Donzela de Ferro. Inspirada em um dos mais cruéis métodos de tortura da Idade Média, essa técnica espetou dezenas de lâminas envenenadas no corpo de Sakon, garantindo uma morte lenta e também dolorosa. Esse método cruel de execução mostra o lado sombrio dos ninjas da areia, que utilizam estratégias brutais para eliminar os seus inimigos. No segundo lugar, temos o massacre de Obito Uchiha. Obito Uchiha foi um dos personagens mais complexos da franquia, passando de um jovem bondoso a um dos maiores vilões da série. E um dos momentos que marcaram sua transformação foi o massacre que ele realizou aos 14 anos de idade. Após presenciar a morte de Rin Nohara, Obito perdeu completamente sua sanidade. Ele despertou seu Mangekyo Sharingan e com a ajuda de Madara, Obito entrou em um frenesi de destruição. E o que veio a seguir foi um banho de sangue. A cena do massacre no mangá é uma das mais sombrias e violentas da história de Naruto. Os corpos dos ninjas inimigos eram espalhados um por um pelo chão. Obito os aniquilava de um por um e sem hesitar. Todos os seus oponentes foram completamente destroçados. As expressões de pavor e a dor na face dos mortos deixavam claro o nível de crueldade desse momento. O massacre de Obito não foi apenas uma cena violenta e extrema, já que esse foi também o nascimento do homem que mais tarde se tornaria Tobi, um dos líderes da Akatsuki e responsável por inúmeras tragédias ao longo da série. Esse evento mostra o verdadeiro poder destrutivo do Mangekyo Sharingan, que quando combinado com ódio e desespero, pode transformar um simples ninja em uma força imparável. E em primeiríssimo lugar, o fim brutal de Hidan. Se existe uma morte que os fãs nunca esquecerão, essa é a de Hidan, o sádico imortal da Akatsuki. Sua derrota foi uma das execuções mais bem planejadas e brutais da série. Após acabar com a vida de Asuma Sarutobi, Hidan se tornou o alvo da vingança de Shikamaru Nara. O jovem estrategista passou por dias analisando suas fraquezas, e quando chegou o momento certo, colocou em prática um plano implacável. Shikamaru levou Hidan até uma floresta isolada e o manipulou para que cortasse sua própria garganta durante o ritual de Jashin. No momento em que Hidan percebeu que havia sido enganado, era tarde demais. Preso pelas sombras de Shikamaru, Hidan foi envolto por centenas de selos explosivos, que foram detonados de uma só vez. Seu corpo se despedaçou, mas por ser imortal, ele continuou consciente. Mas a verdadeira crueldade veio depois. Os restos de Hidan caíram em um buraco profundo,
e Shikamaru explodiu a entrada, enterrando o membro da Akatsuki ainda vivo. Mesmo sendo imortal, Hidan entrou em desespero, gritando e ameaçando Shikamaru, mas a verdade é que nada poderia salvá-lo. Esse é, na minha opinião, um dos, se não o momento mais impactante e sombrio dentro da série, provando que no mundo ninja, até os imortais podem encontrar o seu fim. E o que traz mais impacto para esse momento é que simplesmente o Shikamaru consegue sim vingar o seu sensei, Asuma Sarutobi. E o mais interessante é que, mesmo sendo um ninja calmo como o Shikamaru, dependendo da situação, você pode sim se tornar um ninja implacável. E é isso, nação. Com isso finalizamos nosso top 10 das mortes mais brutais de Naruto. Agora me diz aqui nos comentários, tem alguma cena que você acha que deveria estar nesta lista? Eu quero saber a sua opinião. E é claro, me fortalece com seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo.